Fala galera, meu nome é Thales. E aí meu povão, bem-vindos ao Projeto Exatas TT. Se você acompanha o nosso trabalho, chegou agora pela primeira vez e não é inscrito no canal, se inscreve aí, Projeto Exatas TT. Segue a gente no Instagram, @Projeto Exatas TT, onde a gente tá dando dica aí, dicas rápidas daí de 5 minutos, 3 minutos, para você resolver questões e de maneira bem mastigadinha, onde a gente vai estar dando o maior número de informações possíveis, no menor tempo possível, para você arrasar na prova do Enem. E vamos embora, que a questão é de movimento retilíneo uniformemente variado, cálculo da posição nesse movimento. O cálculo da posição nesse movimento não é igual ao cálculo da posição no movimento retilíneo uniforme. Agora, temos uma posição que não vai variar mais de maneira proporcional e vamos calcular ela aí da maneira que você vai ver com essa questão do Enem na sua tela. O motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular, quando dirigem. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Isso aqui, ó, galera, é a aceleração inicial, é a aceleração do movimento que eles estão fazendo aí na pista, que eles estão aí percorrendo, é a primeira aceleração. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração aqui é a aceleração de frenagem, a aceleração do freio, no momento do freio. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, ou seja, quando ele atinge 14 metros por segundo, ele usa o freio por causa da emergência. Enquanto o desatento, em situação análoga, uma situação igual, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Galera, aí é que mora o perigo. Esse 1 segundo aqui é o segundo que o motorista desatento leva a mais, ou seja, o atento, ele freia o carro assim que vem a emergência, e o desatento, ele leva 1 segundo para perceber essa emergência e acionar o freio. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, sempre que eu vejo assim uma galera perguntando, tirando dúvida, e é muito pertinente, mas agora eu vou explicar aí uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Quando o carro ou o móvel freia, ele ainda anda para frente, ele não freia no instantaneamente, ele ainda anda um pouco porque o movimento estava seguindo e o corpo ele tem uma tendência de continuar o movimento. Então, antes de parar totalmente, ele percorre uma distância. E às vezes é essa distância que ele percorre após a frenagem que leva a muitos acidentes. Então vamos lá aqui tentar enxergar essa situação. O motorista atento, ele está andando na BR, quando ele chega aqui nesse ponto, que a velocidade dele está 14 metros por segundo, ou seja, ele está andando aqui com a aceleração de 1 metro por segundo, e quando ele chega a esse ponto, ele vai executar o freio e vai percorrer uma distância aí, ΔS, que é a distância que ele vai percorrer na frenagem. Como a gente calcula essa distância, Thales? Se a gente tem a velocidade dele, que é de 14 metros por segundo, a velocidade inicial, e a gente tem a velocidade final, porque numa frenagem a velocidade final sempre é 0. Velocidade de frenagem, galera, freio, ó. Freio, a velocidade final sempre vai ser 0. E temos a aceleração de frenagem, ou seja, a desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Temos a fórmula aí, ó. Como não temos tempo para calcular esse ΔS, aqui esse tempo, que a gente vai usar esse tempo no cálculo do desatento. No cálculo do motorista atento, a gente só precisa saber o quanto ele percorre na frenagem. E esse tempo aqui não vai servir. Então a gente usa aqui, ó, a gente vê que não tem tempo, usa a equação para o motorista atento aqui. Atento, usamos a equação de Torricelli, porque não temos um tempo aí de movimento. A gente só quer saber quanto ele percorreu aí e temos os dados para a equação de Torricelli. 2A ΔS, falei aí no vídeo do Instagram, a equação de Torricelli. E aí, galera, essa velocidade final aqui é 0, galera, é 0. A gente já pode botar um 0 aqui. A velocidade inicial
era 14. A aceleração, galera, a gente tem que ter muito cuidado. Em situação de freio, esse sinal aqui ele é negativo, porque a aceleração ela é negativa. Essa desaceleração ou aceleração de frenagem é uma aceleração que é negativa. Ou seja, esse valor de 5 ele está negativo. Então a gente apaga esse sinal de mais e coloca aí um sinal de menos. Coloca o sinal de menos. E vamos fazer com a canetinha mais forte aqui. Vamos lá. A aceleração é quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. E a distância é o que eu quero, que vai ser a posição, o deslocamento percorrido pelo carro durante a frenagem. Vamos lá. 0 é igual a 14 ao quadrado. V0 aqui está ao quadrado, é da fórmula isso, hein, galera? Fórmula Torricelli. Menos 2, que é da fórmula também, vezes a aceleração, 5, a aceleração negativa, por isso esse sinal ficou negativo, porque foi o jogo de sinal com a aceleração, ficou negativo, vezes ΔS. Galera, a gente fazendo aqui 2 vezes 5, a gente tem 10. Então temos, esse 14 ao quadrado, ele pode passar para o outro lado negativo. E 14 ao quadrado, galera, é 196. Vamos lá, botar aqui 196 igual, negativo, porque ele está positivo aqui, ó, passa para o outro lado negativo. E 2 vezes 5 é 10, menos 10 ΔS. Multiplicando os dois lados por menos 1, ficamos com 196 igual a 10 ΔS. E o ΔS vai ser 196 dividido por 10, que é 19,6 metros. É a distância de frenagem, é essa distância aqui, ó. É essa distância aqui, ó, que eu estou apagando. Essa distância aqui é 19,6 metros. Calculamos a distância de frenagem, que é só botar a fórmula de Torricelli e sempre lembrar que essa aceleração vai ser negativa para qualquer situação de frenagem, ou que a velocidade final seja menor do que a velocidade inicial. Então vou apagar esse cálculo do motorista atento para a gente fazer o cálculo do motorista desatento e saber o quanto ele percorre a mais do que o motorista atento. Vamos lá? Vou apagar aqui. Então, galera, é importante que você volte o vídeo para anotar os dados, ou se você não entendeu o jeito que eu resolvi, assim, foi muito rápido, volta o vídeo, veja o passo a passo e vá tentando acompanhar, tentando fazer aí, antes de eu resolver, tentando, pelo menos quando eu armar a fórmula, vá tentando substituir e fazendo, acompanhando, para o seu aprendizado ficar bem legal. E vamos fazer o cálculo do motorista desatento usando a mesma fórmula. Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, menos, porque se trata de uma frenagem, vamos calcular essa distância de frenagem aqui, menos 2 vezes A vezes ΔS. Galera, olha a primeira pegadinha dessa questão. Esse motorista desatento, ele leva 1 segundo para perceber o perigo e frear. Ou seja, a velocidade dele era igual à velocidade do atento, era 14 metros por segundo. Só que como eles estavam vindo a 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo a velocidade estava variando 1 metro por segundo. Então, se ele leva 1 segundo para perceber, o perigo, ele variou de 14 metros por segundo para 15. Opa, Thales, eita, isso é importante. A gente também pode fazer esse cálculo aí, ó, da aceleração, que é ΔV sobre ΔT, e ver que a aceleração era de 1 metro por segundo ao quadrado, quando ele estava vindo aí na pista, a aceleração era de 1 metro por segundo ao quadrado, a velocidade eu quero, e o tempo, ele passou 1 segundo para perceber. Passando esse 1 multiplicando 1, a velocidade fica de 1 metro por segundo. Ou seja, esse 1 metro por segundo foi uma velocidade a mais que ele teve do motorista atento, ou seja, a velocidade inicial dele foi 15 metros por segundo, que é esse 14 mais 1.
Porque nesse 1 segundo ele continuou lá de boas, aumentando a velocidade, porque ele estava com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Antes do momento de perceber o perigo lá, os dois carros vinham no mesmo ritmo, aumentando sua velocidade em 1 unidade. Mas o motorista atento parou o carro quando chegou em 14 metros por segundo. E o desatento, como ele só começou a frear a frenagem quando passou 1 segundo, ele ainda aumentou 1 unidade na sua velocidade. Então a velocidade dele é 14 mais 1, que é 15. Vou apagar e vou substituir o 15 lá na fórmula. Então, velocidade final de uma frenagem é 0. Velocidade inicial, 15 ao quadrado, menos 2 vezes 5, que foi a aceleração de frenagem. 15 ao quadrado é 225, já vou passar negativo para esse lado, menos 225 é igual a menos 10 vezes ΔS, e esse 10 aqui, menos 10, vai passar para o outro lado, dividindo, mas antes eu vou multiplicar tudo por menos 1 aqui para ficar com tudo positivo. Tenho 225 igual a 10 ΔS, e esse 10 passa dividindo o 225. 225 dividido por 10 dá um ΔS de 22,5. A distância de frenagem percorrida aí pelo desatento é 22,5 metros. Então anotem essa distância de frenagem, que é 22,5 metros. Então a gente substitui aqui esse S2 por 22,5 metros. Tá aí, ó, 22,5 metros. Se eu quero saber a diferença entre esses dois aqui, é só eu subtrair 22,5 de 19,6. Eu subtraio e acho a resposta de 2,9, letra A. Show! Galera, tem uma pegadinha nessa questão que eu vou apagar aqui e vou falar para você. Tem uma pegadinha aí, não vai ser a letra A. Não basta só a gente fazer isso. Esse processo que a gente fez até agora é importante, tem que ser feito, mas tem um detalhe aí que pode tirar o doce da boca da criança, que é o que o Enem gosta muito de fazer com a gente, de nos deixar perdido. Ai, esse exame. Vamos lá que eu vou explicar. Então, galera, o desatento, como a aceleração era de 1 metro por segundo ao quadrado, isso quer dizer que a cada segundo a velocidade deles variava 1 metro por segundo. Então, vinham os dois aí, o atento e o desatento, a velocidade deles estavam variando igualmente. No primeiro segundo, a velocidade era 1 metro por segundo, no segundo 2, a velocidade deles eram 2 metros por segundo, até que chegou no momento em que, quando se passou aí um tempo, o motorista atento estava em 14 metros por segundo, e aí ele freou o carro rapidamente e percorreu aí 19,6 metros aí depois da frenagem. Mas o desatento, galera, vinha na mesma velocidade de 14 metros por segundo, ele leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem, ou seja, nesse segundinho ainda, que ele levou ainda para acionar o freio, ele ainda percorreu uma distância. Ele percorreu uma distância, aí acionou o freio, e quando ele acionou o freio, ele ainda percorreu 22,5 metros. Ou seja, o tempo que ele percebeu o perigo, esse 1 segundo que ele percebeu o perigo, ele ainda andou, o carro ainda estava andando. Talvez seja difícil de você raciocinar, mas imagine você no carro. Olha, você está na velocidade de 14 metros por segundo, você olha o perigo, e esse tempo que você olha o perigo, você ainda vai pisar no freio. Esse tempo que a gente leva entre olhar o perigo e pisar no freio, o carro não vai parar, ele vai percorrer uma distância. Então, a gente tem que saber quem é esse ΔS1, que é o instante de desatenção. Quando ele percebe o perigo, ele ainda leva 1 segundo para pisar no freio, e nesse segundo o carro anda. Então vamos calcular aí esse segundo de desatenção, que é muito importante, porque muitas questões do Enem, desde o lançamento do Enem, cobram questões desse tipo. Então, temos uma velocidade inicial de 14 metros por segundo, e uma velocidade final, que temos uma velocidade final de 15 metros por segundo, que foi a velocidade que ele pisou no freio, ou seja, ele vinha lá, e com 14 metros por segundo,
Ele percebeu o perigo, mas ele ainda andou por 1 segundo, a velocidade dele aumentou 1 unidade para ele pisar no freio e ainda percorreu a distância de 22,5 metros. Então vamos lá, eu vou apagar aqui os dados e vamos substituir na fórmula velocidade inicial 14, velocidade final 15. Thales, e agora a gente vai colocar o sinal de menos aqui? A gente não vai colocar o sinal de menos, galera, porque agora, esse instante de desatenção, antes dele pisar no freio, o carro estava andando... Nesse instante, antes dele pisar no freio, o carro estava andando acelerado. E a gente só usa esse sinal de negativo quando a gente quer descobrir coisas durante uma frenagem. Mas esse segundinho entre a percepção do perigo e o pisar no freio, o carro não está freando não, só vai estar freando a partir do momento que eu piso no freio. Esse segundo de desatenção, o carro continua acelerado. Então, essa aceleração aqui que a gente vai usar não é a aceleração de frenagem, é a aceleração de 1 e esse sinal vai ficar mais. Então vamos lá, e esse V aqui é o 15, que foi a aceleração que ele estava no momento que pisou no freio. Esse V0, que é a velocidade inicial, é 14 ao quadrado, mas a aceleração agora é de 1, então a aceleração aqui é 1, e o ΔS é o que a gente quer saber, que vai ser esse ΔS1 aqui. Vamos lá? 225 igual a 196 mais 2 vezes ΔS. Esse 196 está positivo, passa negativo, subtraindo lá do outro lado. 196 igual a 2 ΔS. Galera, 225 menos 196 vai dar para a gente aí 29. Então, temos 29 igual a 2 ΔS. Esse 2 está multiplicando ΔS, ele passa dividindo. Então, temos que ΔS1, que é esse ΔS aqui, ó, do instante de desatenção, ΔS1 vai ser 29 dividido por 2, que dá 14,5 metros. Então, a gente vem, apaga esse ΔS1, e no lugar dele bota, deixa eu completar aqui, 14,5 metros. Agora sim, essa distância aqui todinha é a distância que o desatento percorre desde o momento de desatenção até a parada total do carro. Do momento de desatenção até o momento do freio e do momento do freio até a parada total do carro. Então, esse desatento ele é dividido em 2 momentos. Então, sempre que a gente lidar com questões de desatenção, a gente tem que ter em mente esses 2 momentos. O momento de desatenção, o quanto a pessoa ficou desatenta, e o momento que ela toma a atitude até a parada total do veículo. Então, galera, colocando aqui os dados, ó, a distância percorrida pelo atento é só a distância de frenagem, pois ele instantaneamente pisou no freio. Então, 19,6 metros. E a distância do desatento é a distância do momento de desatenção mais a distância da frenagem, que é 22,5. E do momento de desatenção foi 14,5, dando um total de 37 metros. E então, galera, acendi a luz aí, estava ficando escuro e eu empolgado na questão. Mas vamos lá. A distância do motorista atento, 19,6, e a do desatento é 37. Agora sim podemos calcular a diferença do desatento e do atento. Basta subtrair as duas. Então temos aqui, eu vou botar para você de vermelho, aqui do lado, 37 menos 19,6. Vamos ver quanto ele percorre a mais? 37 menos 19,6, temos um total aí de 17,4 metros. E a resposta correta é a letra E de estudei e arrasei no Enem. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse, uma questão de muito raciocínio, aparentemente fácil, mas de muito raciocínio, e um raciocínio que pode se estender aí para diversas aplicações, que é a questão do momento de desatenção até o momento que o veículo para, ou seja, o tempo de reação junto com o tempo da execução da ação proposta.
Então é isso aí, projeto Exatas TT, questão de frenagem. Inscreva-se no canal, segue a gente no Instagram, @Projeto Exatas TT, dá uma forcinha. Se ficou alguma dúvida, porque a questão foi grande, foi cansativa, ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, entre em contato no direct do Instagram e vamos responder aí com todo prazer. Tamo junto, é nóis, bons estudos, aprovação para geral, beijo, abraço, é nóis, Projeto Exatas TT.